Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, é massa branca com recheio de mousse de maracujá. E aqui eu tenho 1 kg de bolo, tá bom? Eu fiz dessa forma, eu fiz 3 bolos iguais. Todos eles com massa branca e com recheio de mousse de maracujá. É um recheio aí que eu escolhi, ele é super simples, prático e econômico. Já tem vídeo aqui no canal, tanto da massa como do recheio. Então eu vou deixar aqui o link na descrição, se você não assistiu, corre lá pra assistir. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês uma decoração super simples, super fácil de fazer, que dá pra você fazer rapidinho em quantidade, sabe? Porque ela não é difícil de fazer. Então aqui eu vou começar fazendo uma pré-camada no meu bolo, uma pré-camada bem simples. Essa pré-camada vai servir tanto para grudar os farelinhos do meu bolo, tanto se houver necessidade de nivelar o bolo, a gente faz nessa hora, tá? Na hora que tá fazendo a pré-camada, a gente consegue estar nivelando o nosso bolo também. Pessoal, se vocês estiverem escutando algum barulhinho de fundo, é porque está chovendo. Então tem o barulho da chuva e tá trovejando também. Então desculpem aí se tiver algum barulho de fundo, tá bom? Esse vídeo é a segunda vez que eu tô gravando ele, né? O que eu quero dizer com isso? Eu gravei já falando, só que o áudio ficou muito ruim, tinha muito barulho na rua. E aí o áudio não ficou legal, então eu tô gravando um áudio por cima, tá bom? Pra ficar melhor pra vocês. Então aqui na minha manga de confeitar, vou começar a depositar o chantilly no meu bolo. Eu tô usando o bico pitanga pra facilitar pra mim. Mas se você quiser, você pode usar qualquer outro bico de confeitar. Ou se você quiser, você pode usar só o saquinho. Você deposita seu chantilly dentro do saquinho, corta a ponta e vai passando. Eu já fiz vídeo mostrando dessa forma, dá super certo também. Depositei o chantilly apenas na lateral, na parte de cima. Eu não vou depositar o chantilly porque a gente vai colocar outra coisa. No final do vídeo vocês vão ver o que eu vou colocar. Então eu não vou colocar mais chantilly aqui, não tem a necessidade de eu colocar, porque ia ficar um pouquinho, sabe, de excesso, não tem a necessidade mesmo. Então assim, esse bolo é um bolo super econômico, super simples, que dá pra vender super baratinho. Então, para baratear mais ainda o meu produto, o que eu puder economizar, eu economizo. Como eu já vou colocar outra coisa aí em cima, no topo do meu bolo, não tinha necessidade de estar colocando mais chantilly, tá bom? Além que eu já fiz a pré-camada e quando eu for puxar a esquina, quando eu for fazer a esquina, a gente vai puxando pro lado de dentro, então já vai ficar com mais chantilly, tá bom? Não vai chegar a ficar com excesso, mas também não vai ficar com pouco chantilly, vai ficar na medida certa. Então aqui, antes mesmo de passar a espátula de textura, eu já vou tirando o excesso que ficou de chantilly, tá bom? Vai facilitar bem mais quando eu for fazer as quinas finais. E aqui na lateral, só passei a espátula reta, só pra ajudar aí quando for passar a espátula de textura. A espátula de textura que eu vou estar usando é essa daqui, é a minha preferida, que tem vários dentinhos. Já faz um tempinho que eu não uso ela, então eu resolvi usar, tá bom? Aqui eu estou passando a espátula de textura, abraçando o meu bolo. A espátula tá reta, eu vou girando a bailarina e ela vai como se estivesse abraçando mesmo o bolo. Se eu deixar a espátula muito reta, ela tipo inclinada, digamos assim, ela vai arrancando o chantilly do meu bolo. E aqui sai um pouquinho de chantilly, mas sai só o excesso que realmente tem para sair, tá bom? Não é um excesso muito grande, é só o que tá em excesso mesmo. Quando a gente passa a espátula de textura de forma errada, vai arrancando o chantilly do bolo e depois a gente tem que vir depositando mais chantilly. Então, né, tentem passar aí a espátula abraçando o bolo para facilitar para vocês. Agora eu vou fazer aqui as quinas. As quinas estou fazendo da forma que eu sempre faço. Eu passo a espátula limpa no meu bolo. Tiro o excesso que ficar de chantilly nela, eu tiro passando no pote e depois eu passo a minha espátula num pano úmido. Assim vai tirar todo o excesso, a espátula vai estar limpa novamente e assim eu vou fazendo as quinas, tá bom? Então aqui eu já fiz minhas quinas com um paninho úmido ou pode ser um paninho seco. Vocês fazem a limpeza aí da sua bandeja, a limpeza do rodapé, tá bom? Eu vou terminar aqui de limpar rapidinho e já volto com outro passo da decoração. Pronto, limpei. Agora com o mesmo bico pitanga que eu usei para depositar o chantilly, eu vou estar fazendo rosetas na parte de cima. Vou fazer uma volta inteira de rosetas
E vou pular já para fazer o rodapé, tá? Por enquanto eu ainda não vou colocar nada na parte de cima. Fiz todos os bolos assim, pessoal. Fiz todo esse processo que eu vou fazer agora em cada bolo e deixei a parte de finalização por último. Fazendo dessa forma, você economiza bem mais tempo, tá bom? Você faz tudo que você tem que fazer com espátula de textura, com chantilly, com bico de confeitar. E depois você pula, né, para outra etapa aí da sua decoração. Assim você trabalha com tudo de uma vez só e depois você pula para outra coisa. Assim você não precisa ficar trocando de material toda hora, tá bom? Para fazer o rodapé, eu vou fazer pitanguinhas com o bico 4B. Mas você pode fazer a pitanguinha com o bico pitanga que você usou para fazer as rosetas, ou você pode fazer qualquer outro trabalho, com cordinhas, conchinhas. Fiquem à vontade aí para fazer o trabalho que vocês preferirem, tá? Aqui, como eu disse para vocês, é um trabalho bem simples, então eu resolvi fazer só as rosetas e as conchinhas, de forma bem simples mesmo, tá bom? Não precisa ser nada elaborado, porque é um bolo à pronta entrega. Se for um bolo para encomenda, aí sim, você pode fazer um bolo mais elaborado. Mas como é só um bolo à pronta entrega, não precisa de muita coisa. Aqui eu já terminei de usar toda a parte de chantilly, toda a parte de espátula de textura, toda a parte com bico de confeitar. Então eu vou juntar aqui os 3 bolos e vou fazer a finalização dos 3 bolos junto com vocês, tá bom? Já vou aproveitar, vou passar algumas dicas para vocês, tudo direitinho. Então só vou arrumar aqui os 3 bolos em cima da mesa e já volto. E aqui está os 3 bolos, todos eles são iguais, a mesma decoração, o mesmo bico de confeitar, a mesma espátula de textura, são exatamente iguais. E o que eu vou fazer aqui para dar acabamento? Eu vou estar colocando chocolate. Eu peguei uma barra de chocolate e fui raspando, tá bom? Eu fiz raspas quebradinhas, sabe? Raspas pequenas, não fiz aquelas raspas que dá volta nem nada, é bem simples. E vou colocar essas raspas em cima do meu bolo. Se você não quiser colocar essas raspas em cima do bolo, vocês podem estar colocando granulado, dependendo do recheio, você pode colocar coco ralado. Esse daqui, por exemplo, é um recheio de mousse de maracujá que eu usei no bolo. Então, se eu quisesse fazer uma geleia de maracujá e colocar em cima, eu também poderia colocar. Então, tem diversas coisas aí que vocês podem colocar. Aqui a minha mão tá higienizada, tá? Eu tô sem luva, mas a minha mão tá higienizada. E com a mão mesmo eu vou colocando as raspas de chocolate no meu bolo. Eu não pesei, tipo, por exemplo, colocar 100 gramas de chocolate em cada bolo. Não, eu não pesei, mas se você quiser saber a medida certinho do quanto que você tá gastando, para você saber quanto que você vai vender, você pode estar pesando, né? E aí você vai colocar um exemplo, 100 gramas em cada bolo, 150 em cada bolo. Isso aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu não peso, eu só vou colocando até preencher toda a parte de cima aí do meu bolo, tá? Então, viram só, eu fiz aquela pré-camada em cima, essa pré-camada já vai ser o suficiente para segurar o chocolate no meu bolo. Não precisava realmente de eu fazer, né, depositar muito chantilly no meu bolo. Se eu depositasse, talvez nem ficaria tão legal assim. E aí, como eu disse pra vocês, gente, usem a criatividade de vocês na hora de fazer o bolo à pronta entrega. O bolo à pronta entrega, ele tem que ser simples, mas ele tem que ser chamativo. Ele tem que chamar a atenção do seu cliente, para o seu cliente estar comprando. Já que ele não encomendou, é um bolo à pronta entrega, então tem que ter alguma coisa no seu bolo que chame a atenção. Aqui, se você quiser colocar um pedaço de chocolate em cima, pode colocar. Se você quiser colocar uma fruta, um morango, um pêssego não, gente, um morango, uma cereja, qualquer coisa assim do tipo, você pode estar colocando. Se você quiser fazer aquele trabalho com chocolate escorrido na lateral, você também pode estar colocando. Você pode fazer, em vez de colocar chocolate, pode colocar granulado, coco, como eu disse. Pode estar colocando geleia, pode ser uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia de maracujá, de morango. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Aqui estão os meus 3 bolos prontos, já estão prontinhos para vender. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem como que ficou, tá bom? Tirei foto aqui da parte de cima do bolo para vocês verem como que fica a parte de cima.
Fica tudo preenchido com chocolate, tá bom? Fica o chocolate aí no meio do bolo. Esse chocolate, ele fixa bem por conta do chantilly da pré-camada, tá bom? Fica super gostoso fazer dessa forma. E como eu disse aí pra vocês, usem a criatividade de vocês. Vocês podem estar colocando várias coisas pra agregar valor. Você pode estar fazendo um bolo com cores diferentes, não necessariamente precisa ser um bolo branco. Inclusive, se você quiser fazer um chantilly de chocolate para estar passando no bolo, vai ficar bem gostoso também, tá bom? Então, usem a criatividade de vocês. Outra dica que eu vou dar para vocês é fazer recheios baratos para você conseguir vender esse bolo mais barato. Por exemplo, entre um recheio de mousse de maracujá e um recheio de brigadeiro, é lógico que o recheio de mousse de maracujá é mais barato. Então, digamos que ele seria mais fácil de vender. E isso aqui, pelo menos para mim, pode ser que na sua região as pessoas não estejam acostumadas a comer bolo de mousse, então vão dar preferência pro de brigadeiro, por mais que ele seja um pouquinho mais caro, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Esse bolo, pessoal, foi super simples, super rapidinho de fazer. Por mais que todo mundo ache que a gente faz 1 milhão de edição e que a gente faz o bolo parece super rápido, super simples, eu não fiz muita edição nesse vídeo, apenas estou gravando o áudio novamente, né, porque o áudio tinha ficado ruim. E é assim mesmo, pessoal, é bolo rapidinho, rapidinho, rapidinho. O mesmo processo que vocês viram aí foi o que eu fiz, super rápido, tá? Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.